Olá, bem-vindos mais uma vez. Hoje mais um assunto, seguindo a grade então dos treinamentos da integração. Hoje é empreendedorismo. Eu digo espírito do corretor de sucesso porque eu de fato conheço muitos profissionais desse ramo e todos que eu sei que são diferenciados, têm sucesso de fato. E ter sucesso de fato, na minha opinião, é fazer certo da forma correta, com ética e prosperar de forma ética não é fácil. Então, um empreendedor, eu acho que tem vários diferenciais aí. Então, coloca aí um texto para vocês lerem, na minha opinião, um texto mais completo do assunto, sobre o assunto. Então, eu acredito muito, eu vou muito nessa linha de pensamento aqui desse texto, do Augusto Cury. Quando vocês estão lendo aí, eu vou ficar um pouco quieto, né, para vocês conseguirem assimilar. Eu acho que me identifico com vários pontos desse texto aí. Então vamos lá, vamos para o que interessa. O que é ser empreendedor, né? O que tem a ver com o ramo imobiliário, o que tem a ver com a Mais House, o que tem a ver com o corretor, o que tem a ver com o mercado imobiliário econômico, com imóveis econômicos, famílias de renda mais baixa. O que tem a ver é o seguinte: empreendedor é aquele cara que faz. Não é só aquele cara que abre uma empresa, uma lanchonete, um bar ou o que quer que seja. O empreendedor é um cara que tem atitude, que sai do lugar. E esse espírito, ele te traz vários benefícios. São vários benefícios. E na minha opinião, isso se aprende. Acho que ninguém nasce tendo isso desde a maternidade. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai evoluindo e descobrindo formas de empreender. Você vai assimilando. Acho que para isso você precisa querer. Não é mais nada além disso, querer, você vai aprendendo. Então, o empreendedor, na minha opinião, pensa como dono. Pensar como dono, e é importante para você que está começando a profissão, que já está na profissão também, pense como dono, porque de fato você é dono do seu negócio, você é um empreendedor, um autônomo, né? Você é um prestador de serviços para a empresa, que logicamente segue ali a cultura da empresa, tem todo o suporte, você veste a camisa com a gente, mas a tua cabeça, a tua conduta tem que ser muito como um dono de um negócio. Você tem que olhar o negócio com esse olhar que, na minha opinião, vou citar alguns pontos. Eu conheço muitas pessoas que são desenroladas. Você deve conhecer também, né? Um monte de gente desenrolada. E a cada problema o cara tem uma solução, ou ele procura uma solução. Tem pessoas que, meu amigo, para cada solução ele tem um problema impressionante, trava tudo. Vocês conhecem gente assim? Tem várias. E aí, qual você vai ser? Nós somos pagos para desenrolar e achar a solução para o problema do nosso cliente. O problema do nosso cliente é a moradia, é a falta de moradia. É pagar o aluguel, é morar numa condição que ele não quer, ele quer melhorar. Então a gente é pago para isso, a gente é pago para achar a solução. Então eu acho que esse pensamento de dono te traz solução para cada problema. É assim que você tem que pensar. Tem que pensar, surgiu o problema, seja qual for, do mais simples ao mais complicado. Seja o problema acabou a luz do plantão. Acabou, eu vou embora dormir. Não, esse é um problema, qual é a solução? Tem várias coisas que você pode fazer sem energia, sei lá, vou fazer o material, vou grampear, eu não sei, você tem que arrumar solução. E isso parte muito de você fazer. Ninguém necessariamente vai ficar do seu lado te falando toda hora, faz isso, faz aquilo. Isso é um pensamento empreendedor, pensar como um dono. O dono, já que a gente está falando de dono de negócio, a gente tem que falar de finança, a gente tem que falar de dinheiro, de grana. Eu tenho certeza de que você que está começando a profissão agora, você não é milionário. Eu não conheço nenhum milionário que um dia despertou e falou, vou virar corretor. Eu não conheço, pode existir vários. Eu, pelo contrário, os que eu conheço estavam numa condição ruim financeiramente. Eu, por exemplo, quando entrei no ramo, eu ganhava um salário miserável
não tinha mais nenhum interesse em continuar fazendo o que eu fazia na época. E eu vi uma oportunidade nesse ramo porque eu gosto de gente, eu gosto de empreender, eu tenho ambição e graças a Deus eu estou aqui e continuo. Só que é importante segurar a finança, segurar as contas. Essa é a dica muito forte aqui para você, que é assim, segura o máximo que você puder. Sabe aquele dia que dá vontade de almoçar num lugar mais caro? Você não pode se dar o luxo, às vezes, de fazer isso nesse momento. Segura até o seu primeiro negócio sair, até o seu segundo, até que a roda comece a girar e você consiga ver dinheiro para o próximo assunto, que é o capital de giro. Mas é importante você segurar ao máximo as suas contas, as suas finanças, porque senão você não vai sobreviver. Sua cabeça vai ficar muito doida. Você já deve estar em uma condição, hoje em dia, né, no mercado como um todo, na economia, um monte de gente com dificuldades financeiras. Para tudo se dá um jeito nessa vida, né? Quando você se empenhar nesse ramo, eu tenho certeza que você vai ter resultado rápido. Vai ter, no mercado econômico, aqui na Mais, você vai conseguir ter resultado rápido se você se empenhar. Agora, ainda assim, fez a primeira venda, você recebeu a primeira comissão, você vai torrar tudo? Não faça isso. Guarde 30, 40, 50% do que você ganhar para segurar a onda e ter o seu capital de giro. O que é capital de giro? O empresário, está aí a descrição, significa o capital do trabalho. É o capital necessário para você financiar o seu negócio, para financiar a sua empresa. Nesse caso, a sua empresa é você. Então, o capital que você tem que ter para almoço, para deslocamento, para transporte, para suas contas, para sua família. O seu capital de giro é você sobreviver no dia seguinte. É você ter dinheiro para você se movimentar, para você fazer a sua ação, para você ir trabalhar. Se você não tiver atenção nisso, infelizmente, você tem muitas chances de ter um potencial gigante, de ter jeito para a coisa, mas você pode nadar e morrer na praia. Eu conheço alguns profissionais que vendem muito, estão no ramo há muito tempo, 5, 6, 10 ou mais anos, ganham dinheiro, mas toda vez que eu olho, o cara não guarda, gasta errado. O negócio não é só ganhar dinheiro, o negócio é como você gasta. Às vezes você gasta com coisas que não deveria, no momento errado. Então a dica que eu dou, gente, é que eu sou pão duro mesmo, entendeu? Eu sou pão duro e essa é a dica que eu vou dar pra vocês. Eu gasto o necessário ali. A dica que eu dou é gaste, lógico, você tem que comprar, você tem que crescer, você tem que evoluir. Graças a Deus eu pude fazer uma série de coisas como corretor, conquistar vários sonhos que eu nunca imaginei que eu pudesse, e aí isso é possível. O que eu tô querendo dizer é, segura a onda, nesse começo principalmente, segura essa onda. Depois as coisas vão melhorar e aí você vai se administrando. O capital de giro para você é essencial para você conseguir ter resultado. E aí vai uma dica para vocês. Vá lá nesse site do Serasa Consumidor, faça o cadastro, tem lá consulta grátis do seu Serasa, você pode consultar o seu Serasa, você vai consultar o seu score. Score é aquela história, né? O Serasa, ele vai acompanhando a sua vida financeira. Pelo resto da sua vida, o Serasa vai estar ali perto. Quer ver um paralelo aí? Toda vez que você dá uma mancada com a sua mulher em casa, ela vai contabilizando, filho. Deu uma mancada, deu 2, deu 3, ela vai contabilizando, vai somando. Ela vai criando o seu score. Chega uma hora que o seu score já está o Serasa. Ele vai, você ficou devendo, sujou o nome, sua pontuação vai diminuindo. A pontuação vai de 0 a 1000. Toda vez que uma instituição, você for pegar um financiamento, a grande maioria das empresas consulta o seu score aí no Serasa. Quanto maior for o seu score, melhor é para você. Então, entra nesse site, faça o seu cadastro, preencha os cadastros com a sua foto, com o seu, onde você mora, com esse endereço, com tudo mais, que isso vai melhorar o seu score, vai te ajudar. Então é uma dica aí para você, agora, cabeça de empreendedor, de empresário, faça isso que vai ajudar você. Segunda dica já na sequência, para ajudar você, o seu capital de giro aí. Entra lá no site da Nubank. Se Nubank é uma startup, né, uma empresa de tecnologia, um banco
que não é banco tradicional, porque eles não têm aquele monte de agência que nem tem Bradesco, Itaú, etc. Eles têm uma empresa só na Rebouças e o negócio deles é cartão de crédito, com a bandeira Mastercard. Eu não sei se tem Visa, eu acho que é só Mastercard. E você baixa um aplicativo e gere tudo pelo seu aplicativo. Você vai lá, entra no site, pedir meu convite, tá aí na tela, vai lá, clica, peça o seu convite, faça o cadastro, no mesmo dia eles vão responder positivo ou negativo, eles vão fazer uma análise do seu cadastro. Se for positivo, em alguns dias ele vai mandar para você um cartão de crédito com um limite aí variado, né? Tem pessoas que conseguem limite de 400, 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000 reais, vai depender do seu perfil, para quem for aprovado. E o bacana é que esse cartão não tem anuidade, você não tem custo, então é legal. Quanto menos custo você tiver nesse momento, é melhor para você. E ele vai te dar um giro para você pagar uma conta, para você fazer o curso do TTI se você precisar, para você ter o seu transporte, enfim, vai te dar um respiro de alguns dias. Você vai precisar desse respiro. Esse respiro vai te dar tranquilidade para você trabalhar. Quem trabalha com a cabeça só pensando em conta, só pensando em dinheiro, na minha opinião, não tem a cabeça livre para fazer as coisas certas, para falar direito com o cliente, para fazer a prospecção da forma correta, para aprender, para treinar. Então isso aqui é uma dica aí para você que está iniciando nessa profissão ou já está na profissão e precisa também desse respiro. Conte com esse tipo de empresa. Existem outras empresas que também fazem isso, mas eu gosto. Eu inclusive tenho um cartão. Não gosto de pagar anuidade de cartão de crédito. Já cancelei todos que tinham anuidade. Fica a dica. Vai lá, entra no site. Seguindo o raciocínio aqui do assunto, existe mais uma coisa chamada sazonalidade. Se você nunca ouviu falar em sazonalidade, sazonalidade é isso aqui, ó. Você acha, eu não conheço, mas você acredita que existe algum corretor que tenha 10, 15, 20, 30 anos de profissão e que ele consiga vender todos os meses, todo mês, ele vende um imóvel, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Eu não conheço. Na minha opinião, pela minha experiência, pelo que eu vejo, a venda de imóveis, de corretor de imóveis, ela é sazonal. Um mês tem uma, no outro mês tem 5, no outro mês não tem nenhuma, no outro mês tem 2, no outro mês não tem nada, no outro mês tem 10. É sazonal. E na minha opinião isso acontece porque a decisão do cliente não é linear. Todo mundo é igual? Todo mundo toma a mesma decisão? Eu acho que não. Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Tem cliente que pensa 2 minutos e fecha o negócio na hora. Tem cliente que pensa 5 minutos e fecha o negócio na hora. Tem cliente que pensa 1 hora, tem cliente que pensa 2 horas, tem cliente que quer pensar 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Tem gente que pensa a vida inteira e não faz nada. Então, cada cliente tem um timing. Timing é aquela história. Você vai respeitar o timing do seu cliente. A gente vive de negócio. A gente vai fazer de tudo para fazer o negócio acontecer. A gente vai dar todas as condições, a gente vai usar todos os argumentos. Esse é o nosso negócio. A gente vive sim de uma venda que a gente tem que ter uma postura agressiva. Ser agressivo não é ser... Não é o ADR ruim da palavra. Eu acho que a agressividade é bom sim, você tem que ter agressividade. Não é ser desonesto, não é isso. Você pode ser ético e pode ser agressivo. Então a gente vai pra cima fazer o negócio. Agora tem cliente que não vai tomar decisão naquele momento. Vocês verão no dia do treinamento de perfil de cliente, eu vou falar muito do perfil e de tomada de decisão, quanto tempo ele leva. Vocês vão gostar muito. Eu mostro uma pesquisa de clientes que compraram imóvel com a gente nos últimos meses. Então, cada cliente tem um timing. Esse timing, você tem que acompanhar isso. Acompanhe esse cliente, mas não é quando você quer. Você quer a todo momento fazer negócio. Mas o cliente não necessariamente é na hora que você quer. É na hora que as coisas vão acontecer. Então, a vida, para quem vende imóvel, tem a sazonalidade. Bom, pensando nisso, eu tenho uma outra dica. Eu acho que dica é aquela história, né? Conselho, se fosse bom, se dava. Mas aqui a gente dá conselho, a gente dá dica sim, porque eu já sofri muito para aprender. E eu não aprendi sozinho, eu aprendi com um monte de gente. Eu copio um monte de gente e eu copio quem tem sucesso. Eu não copio quem não conseguiu ter sucesso. Eu acho que referência é quem faz direito. Eu aprendi um negócio, e até que cedo.
Me ajudou demais na minha carreira. Quem trabalha com vendas tem que ter meta. Então, se eu trabalho com qualquer venda, de qualquer coisa, de câmera, de notebook, de mesa, venda de imóvel, você também tem que ter meta. Só que eu acho errado ter meta de vendas, meta de venda de imóvel. Porque é aquela história, você vai colocar a meta de vender 5 imóveis esse mês, ou 1 imóvel, ou 20 imóveis. Eu não acabei de falar que é sazonal, não depende só de você, depende do timing do cliente. Então eu acho que se você fizer essa meta, as chances de você se frustrar são muito grandes. Não porque você não vai ter resultado, você pode ter resultado. Eu já vi acontecer um caso, por exemplo, de um corretor meu. Ele fez um trabalho excepcional num projeto, ele colocou a meta de vender 15 unidades no lançamento. Ele vendeu 12, não vendeu 15, que é um resultado excepcional, sem dúvida. Mas ele se desmotivou de tal forma, porque ele não alcançou as 15, que dali em diante o cara mudou, ele morreu pro ramo, ele não sei o que aconteceu, ele se desmotivou, porque ele colocou uma meta de venda muito grande, ele tinha expectativa de ultrapassar isso, ele tinha expectativa de fazer 20, 30, então ele pensou, né, tem um 20, 30, mas eu vou fazer 15, e fez 12 e achou que foi ruim. Não foi ruim, foi excelente. Mas ele fez do jeito errado, na minha opinião. Eu acho que meta de venda para imóveis é o jeito errado de se fazer. Bom, James, então qual é o jeito certo, né? Você tem que ter meta, e a meta não é vender. O que é a meta? Ponha na sua cabeça. Ponha meta de falar com gente. Quer ter resultado? Quem compra imóvel é gente. Quem investe em imóvel é gente. Quem mora em imóvel é gente. Compra para o filho, compra para a mãe, compra para ele, compra para a mulher. São pessoas. Se você colocar uma meta de falar diariamente, todos os dias, com 30 pessoas, com 40 pessoas, com 50 pessoas, só tem um ser humano na Terra que vai fazer esse negócio dar certo e você não vai depender de mais ninguém. É você. Se você colocar a meta de falar com 30, fale com 30, ponto. Telefone, zap, sinal de fumaça, sei lá, arruma um jeito. Tem vários. Vocês terão treinamento sobre prospecção. A gente vai dar várias dicas aí que vão funcionar. Você vai fazer, você vai ouvir, você vai fazer. Mas coloca a meta e faça. Fale com 50, fale com 30, mas fale todo dia. Isso só depende de você. Não depende de mais ninguém. E se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Fala com 50 pessoas todos os dias, de várias formas. Você vai começar a criar uma carteira. Todo mundo gosta desse assunto, todo mundo quer falar desse assunto, ninguém ama pagar aluguel, paga porque tem necessidade. Quem tem renda mais baixa, não tem jeito, não tem outra opção. Se ele encontrar uma opção de compra de imóvel com condição que ele goste, que ele confie, ele vai fazer o negócio. E se você tiver uma gama muito grande de clientes captados, as suas chances vão aumentando. E para isso você tem que sair do lugar, você tem que empreender, você tem que pôr a meta, você tem que correr atrás. Quem fala com gente, cria carteira. Quem cria carteira, cria agendamento. Quem cria agendamento, leva indicação. Quem leva indicação, vende. Simples assim. É fácil? Nem um pouco. Você vai ter que se empenhar e fazer o negócio acontecer. Agora, eu acho que é a meta correta. Que a consequência de falar com gente e correr todo esse caminho é ter venda. E se você coloca só a meta como venda, você acaba esquecendo de falar com gente muitas vezes. Conheço profissionais que deixam de vender, ficam tempos e tempos sem vender e chegam naquela hora que começam a reclamar de tudo. Portanto, se você parar realmente de falar com pessoas e trocar e inverter essa ordem, você corre o sério risco de não ter resultado. Indo na mesma linha, empreendedorismo, cabeça de dono, você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que conhecer as regras, você tem que ouvir as dicas. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu estou mostrando, eu estou ensinando você, né, tentando ensinar quem sou eu, a fazer, estou ensinando você a andar de bicicleta mostrando o PowerPoint. Sabe como é que faz para aprender a andar de bicicleta? Você sabe andar de bicicleta? É andando, cara, é dando cabeçada, é pedalando. Porque no PowerPoint eu vou ficar falando aqui, agora é PowerPoint por vídeo, que é pior ainda, né? Então eu estou mostrando aqui, ó, olha o pedal, olha o banco, olha a roda, pegue no guidão, coloca o pé. Você vai aprender a andar de bicicleta assim? Você vai ter uma noção do que é.
Quando você olhar uma bicicleta, você vai ver que é uma bicicleta e vai saber que é uma bicicleta. Quando eu falar para você que a meta é falar com gente, você vai ter uma noção. Agora, para fazer é pôr a mão na massa, faça. O melhor jeito de se aprender, na minha opinião, no mercado imobiliário é fazendo, é prática. Então você já está no plantão? Ótimo, assista o vídeo. Terminou o vídeo? Vai para a prática. Terminou isso aqui? Vai falar com gente. Cobra o coordenador um mailing, cobra um ponto de captação, uma estratégia de prospecção, comece a sair do lugar e vai para a prática. Você vai falar com o cliente, você vai ouvir tanta dúvida, ele vai te dar tanto questionamento que você vai, no começo, se perder um pouco, você vai ficar inseguro, depois você vai tomar coragem, depois você vai aprender e conforme você vai fazendo, você vai criando mais coragem mesmo, você vai criando mais confiança e é isso que ao longo do tempo vai te dar a experiência. Experiência é você vivenciar as coisas. Tem pessoas que têm 60 anos, 70 e são menos experientes do que outros de 20, 30. Tem pessoas que dirigem há 60 anos, porém só vão de casa no trabalho e dirigem 1 hora por dia. Tem pessoas de 30 anos que dirigem todos os dias, 10 horas por dia, são mais experientes. Então, experiência o quanto você faz, quanto você continua fazendo repetidas vezes na prática a frequência de alguma coisa. Então, faça, não fica só na teoria. É legal estudar, tem que ver os vídeos, mas vai para a prática, é isso que vai fazer você realmente ter um diferencial profissional. Vou afirmar, eu devo afirmar para vocês algumas coisas que vão acontecer, isso é certeza absoluta. Então eu vou afirmar que vai dar errado e vocês terão fracasso, isso vai acontecer. Você que está iniciando, você vai falar com vários clientes, você vai fazer prospecção, você vai marcar, você vai agendar com eles para visitar o empreendimento, eles vão confirmar com você. Você vai falar com 200 pessoas, vai marcar com 10, você vai ficar esperando que eles vão e vão só 2. Ou 1, ou 5, enfim, podem até os 10. Mas as chances disso acontecerem são pequenas, é normal isso acontecer. Então já é certeza, isso vai acontecer com você, agora cabe a você o jeito de enxergar isso. Se você enxergar isso com pessimismo e falar, pô, só vida, eu não sirvo para esse ramo porque eu marquei com tanta gente, isso vai acontecer. Não é sua culpa muitas vezes, porque algumas pessoas elas marcam e desmarcam. Algumas pessoas são descompromissadas, algumas pessoas querem comprar, mas tiveram algum problema naquele dia, naquela hora. Então você tem que ter a cabeça empreendedora, você tem que ser um cara resiliente. Resiliência, aquela história de tropeçou, caiu, levanta de novo. E é isso que vai te mover a fazer de novo e fazer melhor e mais bem feito. Então, eu já vou adiantar que isso vai acontecer. Não adianta nada você ficar desmotivado porque, meu Deus, eu marquei, mas não foi. Cara, acontece com todo mundo e vai acontecer com você também. E na hora que acontecer isso, você vai lembrar do que eu falei. Bola pra frente, próximo. Falou com 200, marcou com 10, foi 2 e 1 comprou, semana que vem, fala com 500, marca com 30. E se for mais, ótimo. Se for menos, retoma, faz diferente, muda o discurso, muda o foco, faz alguma coisa diferenciada na palavra, pede a opinião de um colega, pede a opinião do coordenador, do gerente, conversa, tenta evoluir. É possível você fazer mais e melhor. Às vezes não precisa nem fazer mais, às vezes não é nem a quantidade, se você já está numa quantidade de contatos boa. Às vezes é melhorar, é um ajuste, é um detalhe. Então peça opinião, de repente, de um profissional mais experiente que vai estar para te auxiliar. Posso eu também, de novo, meu e-mail, pode colocar aí, Danilo, no vídeo, diegues@maishouse.ing, manda um e-mail, em até 24 horas eu te respondo, o que eu puder ajudar eu vou, ok? E fique atento que isso vai acontecer. E já seguindo aqui o raciocínio, motivação, cada um tem a sua. Cada um tem os seus motivos. O que vai te motivar para uma ação, você tem que tomar cuidado com a motivação dos outros. Sua é sua.
Eu não sei se você está nesse ramo só pelo dinheiro, eu não sei se você está nesse ramo só pela carreira, não sei se é o seu sonho, eu não sei, cada um tem o seu. Cada um entrou por um motivo. A grande maioria, lógico, entra pela questão financeira, sem dúvida nenhuma. A gente tem que sobreviver e a gente quer ganhar dinheiro, a gente é ambicioso. Mas às vezes não é só isso, tem outras coisas. Agora pega a sua motivação, não vai pegar dos outros, toma cuidado. Tem pessoas, tem profissionais que às vezes ao longo do tempo eles vão perdendo a motivação, eles vão ficando calejados, eles vão ficando pessimistas. Eu costumo chamar tem uns tipos de corretor que eu costumo chamar de Walking Dead. Já assistiu? Walking Dead é um seriado bem legal. Procura na internet aí. Walking Dead são zumbis. Zumbi é o seguinte, o cara pra virar Walking Dead, um zumbi tem que morder ele. E aí ele vira zumbi também. Se você encontrar com um corretor Walking Dead aí, no plantão, na rua, no bar ou na fazenda, numa casinha de sapê aí, ele te morder, você vai ficar igual ele. Então, tem gente que tá lá, você chega no plantão todo animado, todo motivado, o cara olha pra você e já fala, bom dia, corretor, colega. Ele vai olhar pra você e vai falar, meu, bom dia por quê? Tá mal ruim aqui, não vende, porque não sei o que lá, porque é empresa, porque é isso, vai começar a falar um monte de coisa que você vai ficar até espantado. E se você der ouvidos, 5 minutos, até menos, hein? Tem uma quantidade que é forte. 2 minutos ele já te contagia, você já tá falando mal do mundo também. Então, sai de perto. A dica é muito simples. Corre, sai de perto. Começou a ter esse tipo de contato aí, eu acho que não tem nada positivo que você vai aprender não, porque a energia é tudo. Se ele sugar a sua energia, isso é complicado demais. E para retomar, então toma cuidado, seja seletivo. Referência para você tem que ser quem tem resultado. Quem é que tem resultado? Quem vende, quem está trabalhando, quem está empenhado, quem está fazendo, quem levanta, aquele cara que fica lá encostado, tá, sai de perto, toma cuidado, essa referência não é boa para você. Encosta em quem tem resultado, esse cara você tem que copiar ele. Não estou falando de pessoas boas, tem pessoas que são muito boas, que são pessoas legais. Eu tenho amigos meus, pessoais, que entraram nesse ramo, que viraram Walking Dead. E eu, profissionalmente falando, eu tive que me afastar, porque não eram referência. Pessoalmente falando, é outra história. A gente vai, sai, toma cerveja, almoça, é outra história. Agora, profissionalmente, referência é quem faz o resultado. Aquele corretor que está no seu plantão, que toda hora você vê ele com uma indicação, toda hora você vê ele vendendo. Esse cara que você tem que entender o que ele faz. Vai lá e copia. Copia ele, faz do seu jeito depois, mas é uma referência. Né? O gerente é uma referência, o superintendente é uma referência. O coordenador, esses caras tiveram resultado quando corretores sabem fazer a coisa. Eles são caras que podem te dar várias dicas e direcionamentos. Gruda neles. E isso é legal. Então, você tem que ter seus objetivos, você tem que ter a sua motivação, você tem que correr atrás, você tem que ter sonho, corra atrás dos seus sonhos, põe objetivo, corre atrás desse objetivo, enquanto você não alcançar, você não para. Isso é legal fazer, sem dúvida. Não se desmotive enquanto você não chega lá, você vai chegar, faça isso. A atitude de quem empreende é sair do lugar, é não se contentar com pouco, não ficar esperando, porque quem espera, às vezes, de tanto esperar, enferruja, né, meu amigo? Você não pode ficar enferrujado, você tem que realmente sair do lugar. E sair do lugar é imprescindível para quem está nesse ramo, senão você vai ficar pelo caminho, não querer ficar pelo caminho, isso é importantíssimo. Então, para finalizar, a dica que resumindo todo o assunto, eu acho que quem tem resultado mesmo nesse ramo é quem tem esse espírito de empreender, de fazer, de criar e evoluir. Isso se aprende. Se você ainda não tem, aprenda. Vá para cima, faça as coisas, não espera. Às vezes você não sabe fazer, vai lá, tropeça, pede ajuda, vê com alguém que saiba fazer, mas não para, não fique inibido. Vai para cima, tá bom? Então essa é a principal espírito do empreendedorismo. Espero que tenha sido bom, espero os elogios e críticas de vocês depois na pesquisa que a gente vai mandar. E tem o próximo assunto para vocês acompanharem na sequência. Agora vai para a prática,
desliga o computador, vai para a prática, vai lá sentar com o coordenador, fazer a sua estratégia, vai falar com gente, ok? Boas vendas!